Aprenda, a segunda dica. Essa dica veio do Dr. Les Giblin, que é um escritor norte-americano. Ele é um especialista na área de relacionamento interpessoal. Hoje está muito difundido nas empresas. Ele tem uma visão muito interessante. Ele nos dá: aprenda a escutar. Não é ouvir, é escutar. É bem diferente escutar de ouvir. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Vamos escutar, né? Escutar. Escutar, eu ouço um barulho, eu ouço uma música. O escutar tem uma conotação de refletir sobre o que eu estou ouvindo. É dar valor, é dar atenção, é se comprometer com aquilo. Daí, ele nos ensina que em uma obra chamada Habilidade com as Pessoas, eu acho que é um livrinho pequenininho, muita gente já deve ter lido. Há poucas coisas no mundo que irão ajudá-lo mais do que se tornar um bom ouvinte. Há muito poucas coisas. Porque quando nós ouvimos uma pessoa, nós escutamos uma pessoa, nós entramos na vida dela. Nós damos valor a ela, nós damos espaço a ela na nossa vida. E não é fácil escutar. É necessário realmente fazermos um esforço e um exercício. Porque o nosso egoísmo naturalmente nos coloca na condição de falar. É o primeiro que fala, é o último que cala. Então, quando estamos querendo conquistar pessoas, nós temos que saber escutá-las. Agora vamos entender o que significa. Quando os jovens vão no atendimento fraterno, a reclamação normalmente deles, numa faixa etária de 12 anos até os 18 anos, eles reclamam muito da dificuldade de fazer amigos, principalmente hoje em dia. Daí porque a internet passou a ser um canal muito bom. Porque ninguém se vê. E escrever, você escreve qualquer coisa. Agora falar, até pelo telefone, já está havendo um excesso de timidez. Porque as pessoas nos identificam, nos percebem com o timbre da voz, com a velocidade que falamos, com a forma como concatenamos as palavras para divulgar nossa ideia. Já pelo computador, além de ser abreviado, eu falo curto. E muitos jovens optam por este canal como uma fuga de se expor. A dúvida é: eu sou interessante? Será que eu teria um assunto ao me aproximar de um outro jovem que o chamasse a atenção, que fizesse ele valer a pena parar um pouquinho do tempo e me ouvir? Será que eu seria uma pessoa agradável? Essa insegurança que transitam nessa faixa etária faz com que eles reclamem muito da dificuldade que têm de fazer amigos. E por isso cada vez mais existem grupos de jovens, mas não porque existem mais amizades. É porque, para não ficarem sozinhos, eles são levados a cumprir determinados comportamentos que às vezes fogem do padrão da educação familiar, para poder se enquadrar em um determinado grupo. Por exemplo, vamos supor que um jovem não use a maconha, mas o grupo que ele está vivendo, todos ali usam a maconha, e quem não usa a maconha é careta. Isso vai contra os princípios dele, mas ele vai ficar de fora, ou é melhor ele usar a maconha? Ele vai ceder ao comportamento da maioria. Então, por quê? Pela insegurança dele, natural, de ao invés de ele buscar um grupo que não fume maconha, e ele tem dúvida se vai ser aceito em um outro grupo, diferente daquele grupo que ele está, ele prefere ceder às pressões do grupo atual. Essa insegurança. Aí nós estamos falando de jovens, já tem muita gente dizendo: mas eu também sou inseguro, e sou adulto. Porque o jovem inseguro, se não trata, é o adulto inseguro. Porque todo jovem envelhece um dia. Então eu sempre digo às pessoas: como fazer amizade ao jovem? Primeiro, você tem que deixar as pessoas falar com você. Ninguém tem interesse em você, mas as pessoas se interessam muito por quem se interessa por elas.
Então a primeira regra, eu falo para o jovem, é você se aproximar de uma outra pessoa e perguntar-lhe o nome, aonde mora, do que gosta, instigue-lhe a falar. Chame, convoque, questione, pergunte, complemente a resposta dela com uma nova resposta. E de repente, quando a pessoa se vê que você já a conhece, ela acalma-se também. E dessa forma é que começa todos os relacionamentos. E muito de nós adotamos aquele comportamento de que quando nós estamos no lugar, somos nós que falamos. Observe que não há nada mais gostoso do que conversar conosco mesmo. Sabe como que é? É quando você fala de você mesmo. Não existe assunto mais interessante no mundo do que você próprio. Observe. Os problemas mais difíceis são os que você tem. As ideias mais interessantes são as que você possui. E assim você vai percebendo que quando uma pessoa dá espaço para você falar de si mesmo, você está falando do assunto que você mais adora. E quando alguém deixa você falar de um assunto que você mais adora, você se tornou uma pessoa simpática. Observem. Então foi a dica dada aos jovens. Mas a primeira regra do escutar é realmente ouvir. É parar. É olhar para a pessoa, nunca se esqueçamos disso. Olhar para as pessoas enquanto falamos com elas, ou enquanto as ouvimos. Nós estamos aqui no caso de escutar, enquanto as escutamos. Nunca continue fazendo algo, dizendo com a cabeça, movimentando com a cabeça, como se, não, meus ouvidos estão te escutando, estão te ouvindo, mas o que eu estou fazendo é outro. Isso é desatencioso, é um trato anti-gentil. É sem um processo de pare o que você está fazendo. Ninguém é mais importante que um ser humano. O ser humano é a criação de Deus, uma das criações na Terra, a mais sofisticada que existe. Quando você despreza um ser humano, você está desprezando a criação mais evoluída na Terra, porque todos os reinos são menos evoluídos. Quantas vezes nós paramos numa parte do nosso tempo para molhar a planta do nosso jardim, cuidar de uma planta, cuidar de um animal, e quantas vezes paramos por dia para atender um ser humano? Então, dar prioridade, ouvi-lo. Enquanto ouve, olhando para ele, gesticule a cabeça, para que ele perceba que você está acompanhando o raciocínio dele. Esse gesticular a cabeça, você está dizendo na mesma forma e no tempo que ele está lhe comunicando alguma coisa. Isso significa que você o está acompanhando. Porque você já viu aquela conversa que você, depois que falou tudo que tinha, principalmente termina com uma questão, a pessoa fica te olhando e você fica esperando a resposta, ela fica te olhando, daqui a pouco ela percebe que ela não ouviu o que você falou. Desculpa, não entendi o que você falou. Ela só estava te olhando, mas não estava te escutando. E a coisa mais chata que existe é você passar ali como se fosse um papagaio sem a pessoa não refletir o que ela está ouvindo a seu respeito. Terceiro, é fazer perguntas. É perguntar enquanto ela fala. Sim, mas e de que mais? Nossa, provoca expressões. Isso significa que você está, ao parar para escutar essa pessoa, você não está fazendo de conta que é gentil. A proposta aqui é que você seja gentil, de verdade. Então, é entrar, perguntar, questionar, a hora que ela demora para pensar numa ideia, num nome, complete. Sugere algumas palavras a ela durante o diálogo, ela vai perceber que você está dando atenção. Nós somos todos carentes. Todos carentes. E nós necessitamos de relacionamento interpessoal. Por isso nos buscamos. Ninguém vive sozinho. Então, acompanhando ela, raciocinando, refletindo. Dessa forma você está sendo da melhor forma, está dando da melhor forma atenção. Porque às vezes só a nossa boa vontade, sem um método, sem uma expressão de boa vontade, não sustenta a nossa intenção. Dizem o bom ditado que de boa intenção o inferno está cheio. Porque todo mundo depois que morre e vai para o inferno, diz assim, mas eu ia começar a fazer isso, mas morri antes. Eu ia fazer aquilo, mas morri antes. Eu estava pronto para fazer. Eu tinha deixado tudo isso aqui para fazer no dia seguinte, morri na noite, na véspera. Sempre a gente morre na véspera de fazer um grande feito a nosso favor.
e morremos frustrados. Então, é todos os dias a gentileza. E aqui começa então essa gentileza com o casal, o marido, a mulher, conversarem, se olhando, gesticulando a cabeça, complementando o diálogo um do outro. Como já são mais íntimos, tocando-se na mão, abraçando bem próximo. Isso é gentileza. E nós atribuímos como namoro. E já está namorando, não, é gentileza, é atenção. Tá? Agora, a atenção é uma das fases do namoro. E a gente não pode perder isso. Uma outra coisa também é não mudar o assunto. Nunca mude o assunto sem que a pessoa tenha concluído. Você não parou para escutá-la? Então, pois não. Mas eu estou ansioso para falar uma coisa para você. Mas deixa eu falar. Não, deixa ela terminar. E aí você pode ajudá-la a completar o raciocínio dela mais rápido, mostrando que você está acompanhando o raciocínio dela. É importante o que ela está falando, você tem o interesse em ouvir o que ela tem a te dizer, mas você raciocinando mais rápido ajuda a falar. E aí então depois você fala o que você quiser.